como eu acho que esse assunto é tão importante, tive a ideia da gente fazer um painel agora e abrir um debate aqui, aproveitando o Fábio, para discutir um pouco esse assunto. E aí, para calorar isso, eu queria chamar aqui duas pessoas. Primeiro, Ricardo Porto, diretor de suprimentos da Vale. Por quê? Porque é um cara que estuda muito esse assunto e sempre que fala empolga a gente sobre o assunto, então acho que vai acalorar. E outra aqui que vai me matar também, cadê a Aline? Aline Queiroz, diretora de compras da L'Oréal, diretora também de capacitação do SEBEC. Aline, vem para cá para a gente ajudar aqui o Fábio e fazer esse debate. Senta aqui, senta aí. Fábio, eu vou tomar a liberdade de fazer a primeira pergunta. Um assunto que preocupa muito a gente em suprimentos, em compras, é que no momento em que o mercado começa a ficar aquecido, então, na época de crise, no início do ano, eu mesmo já recebi umas 3 ligações, é que eu nem passo para ele, mas é o pessoal reclamando. Pô, Leonardo, a Vale levou mais um. Pô, Leonardo, foi mais um. Ô, Leonardo, contrataram alguém aqui do meu time. E a gente administra, isso até normal. Mas o que acontece na área de suprimentos, até porque a gente demora a capacitar profissionais, e quando o profissional ele se forma, ele se gradua, dificilmente ele se gradua pensando, eu vou para a área de compras, eu quero trabalhar na área de compras. Ele tem sempre na cabeça dele finanças, marketing, mas dificilmente é compras, né? Então, o que a gente acaba fazendo é um contratando do outro. E isso acaba que é ruim, não é sustentável, né? Inflaciona o mercado. E a pergunta qual é? Num crescimento de mercado, o que a gente pode fazer como SEBEC, como a BRH, como empresas, como profissionais, para começar a atrair esses talentos para a área de suprimentos, compras, começar a capacitar essas pessoas para que a gente evite esse tipo de solução, né, que não é uma solução sustentável. A pergunta é muito boa, desafiadora aqui. Eu acho que, se você pensar na profissão como um produto, tá certo? Esse produto só está aparecendo para as pessoas quando elas já estão no mercado de trabalho. Como você falou, elas se formam em engenharia, se formam na opção de outras áreas, como também recursos humanos. Você não se forma em recursos humanos. Você se forma como administrador, psicólogo, engenheiro e assim por diante. E lá dentro da empresa, geralmente, ele decide. Alguns psicólogos até têm como direcionamento trabalhar em recursos humanos. Mas é mais comum que isso aconteça naturalmente. Então, eu acho que um ponto é aumentar a oferta de profissionais, influenciando eles lá na origem. Assim, a pergunta é, vocês estão presentes nas universidades explicando o que é? Porque até existe um problema de nomenclatura. Tem gente que chama de compras, tem gente que chama de suprimentos, acquisitions, e aí vários nomes em inglês bacanas, a beça sobre isso. Então, assim, quando fala em compras, as pessoas têm uma visão menor da coisa. Então, tem uma questão de propaganda do produto, que eu diria, muito importante, das pessoas entenderem que existe uma carreira também, que você não vai ser comprador, e ali termina. Então, eu acho que aumentar a base de oferta de gente, que me parece ser o desafio, porque não adianta de pensar que vai frear os roubos, né? Isso aí o mercado é que manda. E como eu falei, eu não brinco com o mercado define preço, define tudo. Então, eu diria que um passo importante é isso aí, na base, e isso é um ponto. E outro ponto, para que seja reconhecido como uma área, criar uma disciplina para isso. Não diria uma certificação, que às vezes é difícil, por exemplo, em recursos humanos, é difícil você criar uma certificação de recursos humanos pela diversidade de assuntos que tem. Nos Estados Unidos não tem uma certificação técnica para recursos humanos. Você geralmente tem áreas que cada um tem uma certificação de treinamento e assim por diante, e uma mais genérica, que diz respeito à capacidade de analisar problemas de recursos humanos. Aí já é nível gerencial para cima. Mas, de alguma forma, tem um curso muito respeitado da área. Isso também funciona como um capacitador, porque as empresas vão começar a ir buscar lá, o salário vai ficar mais claro para o mercado também, na saída do curso.
Então, a noção de investimento de tempo das pessoas e remuneração na saída fica muito mais clara, atrai muito mais as pessoas. Então, eu diria que esses 2 pontos, você ir lá na base, propagar a profissão e preparar tecnicamente os profissionais para que vire uma profissão no sentido técnico da coisa, eu acho que seriam 2 iniciativas interessantes que eu chuto aqui. Eu acho que a gente pergunta, mas a gente tem um pouco da resposta também. Eu acho que da mesma maneira que recursos humanos no passado era departamento pessoal, compras há muito pouco tempo têm se profissionalizado de modo a se posicionar como uma posição estratégica dentro da empresa. Então, a gente ainda tem empresas aqui que compras é apenas uma atividade operacional. E isso realmente não tem atraído as pessoas a vir para o mercado. E eu acho que aí está o nosso papel, né, Léo? Mostrar que compras tem que se posicionar de uma outra forma. Ricardo. Queremos te escutar. Tá bom. Eu tenho uma história que eu costumo contar, uns 5 anos atrás, um pouco mais, 7 anos atrás. Trabalhava numa outra empresa e um profissional brilhante que trabalhava comigo recebeu uma proposta para trabalhar em suprimentos. Eu não trabalhava em suprimentos na época diretamente. E o rapaz realmente era um high flyer, era um potencial muito grande. O dono da empresa chamou ele e falou: por que você está querendo ir? Não estou entendendo, não faz sentido. Eu não conheço ninguém de suprimentos que senta no board de uma companhia. E ele falou: é por isso que eu estou indo. Assim, essa atitude dele, hoje ele por acaso, ele está na Vale, por acaso ele é gerente geral, é um cara brilhante, continua sendo um cara de altíssimo potencial. E ele, uma das coisas que o faz brilhante foi justamente entender e ter essa capacidade de antever o movimento que acontecia na área de suprimentos. Então, acho que assim, a área de suprimentos hoje, sem dúvida nenhuma, tem um patamar e um reconhecimento dentro das estruturas, dentro das companhias que não existia. Hoje é uma área que, sem dúvida nenhuma, faz parte não só do lado da negociação, do lado, eu ainda tenho muita gente me perguntando isso nas entrevistas, porque como eu não consigo encontrar gente com formação em suprimentos, eu entrevisto gente de qualquer área. Mas eu não sei se eu vou ser um bom negociador. Ainda tem um foco muito grande na negociação. Eu diria que cada vez menos a negociação tem um papel, é um papel importante, mas não é mais o papel de suprimentos, ou seja, aquela imagem da mesa de negociação. A mesa de negociação cada vez, não vou dizer que não é pouco importante, não é isso, mas assim, se eu não tiver feito um trabalho antes, muito mais árduo, muito mais brilhante, a negociação ela tem muito pouca importância, ou como eu costumo brincar, só vai gerar testosterona. É só sair da sala de reunião sabendo que você foi macho e bateu na mesa e fez, aconteceu. Não pode mais fazer. Bater na mesa é um problema. Mas, primeiro ponto, eu acho que a questão, isso está melhorando. O segundo ponto, eu queria só reforçar o que você falou ao longo da sua palestra, que foi brilhante, que hoje o maior desafio que eu tenho na Vale é desenvolvimento de pessoas, sem sombra de dúvida. Ou seja, hoje o recurso que eu tenho maior escassez e que, sem dúvida nenhuma, pode ser um gargalo para o crescimento da Vale. Eu estou falando de uma empresa que tem como visão ser a maior empresa do mundo, a maior mineradora do mundo em 2014, que hoje é uma das 25 maiores empresas do mundo, é gente. E gente em 2 sentidos, gente para a Vale e gente no meu fornecedor. E em suprimentos a gente vive isso de uma forma muito intensa. Porque uma vez um fornecedor me chamou e falou assim: eu preciso de 18% de aumento. Primeira resposta automática é cair na gargalhada. Falar: o que você está tomando, meu filho? Tarja preta? Mas ele trouxe um argumento que eu pude depois checar, que era o seguinte: ele não estava conseguindo reter os recursos dele. Ele estava perdendo, era uma transportadora, ele estava perdendo motoristas. Para a Vale. Era a Vale que estava gerando e inflacionando o mercado. Então, assim, hoje eu preciso formar gente dentro de casa. Suprimentos, historicamente, uma área que perde muita gente para dentro de casa, por ser uma área meio. E preciso ajudar os meus fornecedores a formar gente, ou pelo menos não atrapalhá-los roubando gente deles. Então, sem dúvida nenhuma, é um desafio grande. Minha pergunta para você se você assumisse uma gestão de suprimentos hoje,
quais seriam suas ações para responder a esse desafio de gestão de pessoas e desenvolvimento de pessoas? Alô, alô. Eu acho que um ponto importante seria, primeiro, eu acho que todo mundo que trabalha em compras quer ser respeitado na organização, porque muitas vezes a gente é visto como chato. A área de compras é vista como a que atrapalha mais do que ajuda. Não sei se eu estou certo. Eu estou em minoria, assim muito... Mas alguns apelidam até de sofrimentos, né? Hã? Alguns apelidam até de sofrimentos, né? Isso. Não é suprimento. Não sabia disso, mas muitas pessoas veem que parece que está atrapalhando o processo, tornando ele mais lento. E isso, de alguma forma, eu acho que deve impactar nas próprias pessoas de suprimentos. Assim, eu estou falando de fora, mas as pessoas... É um papel difícil. Então, um ponto fundamental é que desenvolvam um orgulho nessas pessoas de estarem fazendo o que estão fazendo. De alguma forma, buscar reconhecimento na organização, do presidente da empresa. De alguma forma, criar orgulho nessas pessoas pelo que elas fazem como gestores do negócio. Tá certo? E com a importância. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Dentro desse desafio de retenção das pessoas, eu acho que não seria diferente de outras áreas, quer dizer, da perspectiva de futuro para as pessoas, conhecer cada pessoa, ter, por exemplo, como existe, eu não sei se existe um treinamento de compras, que é do mercado, existe isso? Existe. Mas talvez ter alguma coisa interna mesmo, você que tem uma empresa de porte, quer dizer, procurar que os mais sêniores ensinassem aos mais jovens, criar um fluxo, que o fluxo do aprendizado ele é muito agregador. Quer dizer, quando você coloca alguém para ajudar a ensinar para os outros, isso é um ponto muito forte. Ou seja, procurar formar essas pessoas como técnicos realmente, pessoas, quando eu falo técnicos, não é diminuindo, no Brasil, quando a gente fala essa palavra, parece que você é nível superior e técnico, né? Mas não, é de dar técnica às pessoas para que elas se sintam profissionais, criar uma trilha para que elas entendam que tem uma escala, e que elas vão crescendo profissionalmente, aprendendo vários pontos. E um outro ponto que está muito do discurso de compras, mas que, por vezes, eu não vejo na prática, é um profundo conhecimento do outro lado da mesa. Tá certo? Então, eu investiria muito nisso, olhando talvez de fora, que realmente meus profissionais entendessem do negócio do que eles compram. Assim, para que eles se sentissem realmente com essa contribuição. Então, eu acho que, te respondendo de uma maneira assim, muito instintiva, eu trabalharia isso, em particular, na área de vocês. Acho que agora abri aí para as perguntas do público. Foi, né? Opa, está aqui. Vou te emprestar o meu, tá? Eu sou Omar da Skanska. Eu só queria, nessa linha, que acho que é importante, a agregação de valor, ou seja, o profissional de compra demonstrar que é capaz de agregar valor, que entende do negócio, do cliente interno e que é capaz de agregar valor. Acho que isso é muito importante para prestigiar o comprador. As áreas de compra de vocês alguma vez pediu para que o cliente interno fizesse uma apresentação sobre o negócio dele? Sim. Faz um PowerPoint aí para mim. Você pode me apresentar a área, como é que funciona, quais são as dificuldades, fazer uma rodada como se fosse uma feira interna, de me explica como funciona o seu negócio. Isso talvez fosse uma coisa interessante que aproximaria muito do negócio. Eu acho que, e as pessoas gostam de falar sobre o que fazem. Então, não tem tanta dificuldade de convidar alguém interno para explicar. Talvez a gente tenha um receio de se envolver tanto, mas eu acho que vale a pena. Bom, citando, eu queria só pegar um gancho do que foi dito e citar um exemplo da Vale e confirmar que tua resposta faz todo sentido. O caminho que a gente tem seguido é a especialização. Ou seja, há 10 anos atrás,
6 anos atrás, quando você pegava material de suprimentos, uma das principais barreiras para a especialização era a questão de compliance, ou seja, existia uma lógica perversa em muitas empresas que a especialização geraria possibilidade de roubo, colocando de uma forma bastante transparente, ou seja, as empresas geravam um turnover na área de suprimentos, porque a área de suprimentos era vista como uma área com grande potencial de roubo, que eu acho que era uma realidade num outro contexto, num contexto, inclusive, de uma área muito menos relevante para a companhia do que é hoje. Então, a primeira questão a gente vem investindo muito em especialização, tá, dentro da área de suprimentos. E a gente fez um projeto, a gente tem um projeto que já tem 3 anos na Vale, que é a fábrica de compras. E a gente começou esse projeto seguindo a linha de Taylor mesmo, ou seja, vamos segmentar funções, certo, para conseguir especializar e ganhar produtividade. A gente precisa a gente não pode ser uma área gargalo, a gente precisa ser mais produtivo, precisamos contratar mais rapidamente, e o foco do projeto foi esse. Isso foi onde a gente atirou, certo? Onde a gente acertou, na verdade, foi com isso conseguir fazer um plano de carreira para a companhia. Ou seja, graças a esse desenho de segmentação, a gente conseguiu segmentar também uma carreira de entrada na companhia, uma carreira de desenvolvimento e um nível de especialização. Quer dizer, eu não tinha nível de especialista até 2 anos atrás. Certo? Nível de especialista hoje, do ponto de vista salarial, para criar um parâmetro, no patamar de gerente. Quer dizer, realmente uma carreira em Y. Tá? Ainda que seja algo difícil, carreiras em Y, a gente está se esforçando para conseguir fazer isso valer. E foi através de segmentação e de especialização. Então, eu acho que faz todo sentido a tua resposta. Acho que faz todo sentido o comentário, ou seja, se eu não consigo gerar um sentimento de valor para a pessoa, ela não vai ficar. É óbvio que ela não vai ficar. E isso é uma realidade de curto, que tem pouco tempo na companhia. Assim, quando eu entrei na companhia, era muito comum ouvir que os engenheiros iriam necessariamente para as áreas operacionais, porque era muito mais sexy, era muito mais atrativo, e pagava os melhores salários, ser engenheiro numa área operacional, glamouroso. Sou um sexista. Obrigado. Ir para uma área operacional do que uma área de suprimentos. Acho que a gente está virando esse jogo. Tenho certeza absoluta que a gente está virando esse jogo, mas é bem na linha do que você colocou, que é gerar essa percepção da carreira de suprimentos. Tá? Eu acho que até, geralmente, como você é uma empresa muito grande, muita gente deve olhar e falar assim, poxa, mas ele é enorme, né? E será que isso se aplica? Deve ter empresas menores aqui. O que eu acho que quando uma empresa é menor e não tem tanta gente na área, você cria um pouco como se fosse um aquário. Fica muito difícil alguém... O aquário é pequenininho, a pessoa é muito difícil ascender. Então, eu acho que, nesse caso, você tem que saber receber e deixar as pessoas irem. Você tem que aprender a formar gente para o mercado, seja interno ou seja externo, para que as pessoas deem o melhor de si quando estão lá. Então, o que eu quero dizer? A área de compras, ser um bom fornecedor de gente para a empresa pode ser uma coisa muito boa, porque as pessoas vão passar a desejar trabalhar na área de compras. E, quando a gente se agarra a essas pessoas, acaba que as pessoas que ficam podem ser os desonestos e podem ser as pessoas que veem aquilo como final. Assim, eu estou aqui, vou ficar até o final e acabou. E você provavelmente não vai ter essa realimentação de atrair gente nova, esse ponto. Então, empurrar as pessoas da sua área para crescerem, mesmo que seja fora dela, é fundamental para uma área ser valorizada. A área financeira soube fazer isso muito bem durante muito tempo. Nas empresas, recebia gente, trabalhava na área financeira e, às vezes, ia para outra área da empresa, mas com um mindset financeiro muito bom, o que era muito bom para o negócio. Como também um mindset de negociação, de entender como é que funcionam os negócios, é um mindset muito bom também para outras áreas. Né? Eu tenho aqui... Não sei se tem outro. Não, eu tenho 2 comentários. Eu cheguei a participar de algumas... Eu não sou do ramo de compras, eu sou do ramo mais industrial, mas eu queria saber, por exemplo, no Japão, sobretudo, eles pegam os sêniors que se aposentam e têm umas reuniões periódicas para que essas pessoas mais velhas deem uma experiência
para as pessoas jovens, com uma conversa informal, periódica, sobre as dificuldades que eles estão tendo e o que os sêniores, aposentados, podem colaborar para poder resolver aqueles problemas que aparentemente pode ser muito complexo, mas as pessoas mais velhas já viveram isso. E o Brasil não tem esse histórico, e muitos países não têm, de valorizar essa experiência que existe nessas empresas. Então, essa é uma pergunta, se esse procedimento poderia ajudar no processo de compras. E a segunda é o seguinte: no processo industrial, nós temos uma coisa que é, por exemplo, caixa de ideias, que são, você coloca, por exemplo, o que você poderia, cada um no seu setor poderia contribuir para a melhora da produtividade, melhora no processo, melhora em alguma coisa. E uma vez a cada 6 meses, se vê as melhores ideias e dá até um prêmio para essa pessoa e tudo mais. Se na hora de compras também pode ser utilizado esse tipo de coisa. Essa questão do Japão, dos sêniores, é super interessante, já tinha ouvido falar nela, não estudei a fundo, mas eu vi até uma empresa, estou tentando lembrar o nome da empresa aqui, que fazia o seguinte: a orientação inicial dos funcionários era feita pelos aposentados. Eles iam lá falar como foi a vida deles na empresa, por que eles permaneceram ali, quantos anos, os valores da empresa, que não era tanto o mentoring, que é uma coisa mais técnica, como você está colocando, mas que traz um valor da pessoa, do aposentado, da pessoa mais experiente, para dentro da empresa. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. No Brasil, a gente tem um problema que é a pessoa mais velha tende a falir financeiramente. Então, ela perde um pouco da respeitabilidade social, ela não está no mercado de consumo, ela não está porque o INSS não funcionou, e a gente está passando uma era de transição entre o meu pai, que contribuiu a vida inteira e não tem uma aposentadoria pelo INSS, mas também não fez uma privada, então, ou ele economizou o dinheiro dele, ou os filhos ajudam, não é assim, o modelo brasileiro é esse. E isso coloca gradativamente a pessoa mais velha numa posição muito desvantajosa, de muita exposição. A gente tem que rever isso, tem que reverter isso no Brasil. As pessoas têm muito a falar, principalmente quando os desafios são comportamentais, não são tão técnicos, e eles podem contribuir muito. Eu acho isso ótimo. E a questão de programas de opiniões e de contribuições, na verdade, esse é um modelo tradicional, veio lá dos ciclos de controle de qualidade, caixas de ideias, da época dos japoneses, inclusive. E o grande ponto disso, só que eu faria o comentário, esses programas só sobrevivem se tiverem feedback. Se você não der feedback para a contribuição das pessoas, as pessoas param de contribuir. Então, é sempre interessante ter contribuição, mas as pessoas querem ter feedback. É basicamente isso. Se elas têm feedback, não deu porque não tinha dinheiro, ou vamos implantar, ou está programado para o ano que vem, ou é inviável, tudo bem, elas continuam dando ideias. Senão vai minguando. Esse era um dos motivos que os círculos de controle de qualidade, em muitos casos, não deram certo. Porque as pessoas se reuniam ali, eram interdepartamentais, discutiam, e na hora de implementar, dependia do poder de outra pessoa, e aquilo não ia em frente. Certo? Então, eu acho que é um ponto importante. Né? Uma coisa que eu faria um paralelo aqui, aproveitar o tempinho aqui, entre a área de recursos humanos e a área de compras, é que todo mundo fala em recursos humanos estratégicos. Eu acho que deve ter o mesmo desejo na área de compras. Né? E o que diferencia você ser estratégico de uma maneira muito simples, você não ser estratégico, né? Ser o que for? Eu escalaria isso em 4 degraus, tá certo? Primeiro degrau você é puro processo, tá certo? Você é puro processo, você é DP. Compras também pode ser um tipo de DP. Né? Então, na verdade, os outputs são conhecidos, os inputs são conhecidos, e o negócio é fazer a máquina não parar. É isso. Um segundo nível, você pergunta, o que você quer? Aí o cara fala assim, olha, eu quero um treinamento para vendas. Aí você vai lá no mercado e compra. Ou seja, você atende a demanda. Tá certo? O terceiro nível, você chega para o cliente
e pergunta, olha, qual é o seu problema? E aí ele vai falar, o meu problema é que a minha produção está dando muito rejeito, não sei o quê. Ah, é? Mas você acha que é o quê? Eu acho que isso é um problema com as pessoas. Será que é treinamento? Aí você descobre que não é treinamento ou é, e aí vai dar a solução para aquilo. E um quarto nível, você se antecipa ao cliente e vê as oportunidades e os problemas que vamos ter no futuro. Então, a gente olha o planejamento da empresa e vê, vou abrir uma fábrica daqui a 3 anos, eu vou ter gente para isso. O cliente não veio falar comigo isso, mas eu percebo, como recursos humanos, que ele, naquele afã de abrir a fábrica, ele não está prestando tanta atenção na área de recursos humanos. Então, eu acho que a mesma coisa valeria para compras, que é em que estágio a gente está. Eu estou atendendo, eu sou um processo que faço reposição, eu sou um processo que atende uma demanda, compra isso para mim, ou eu resolvo um problema com ele, ou eu consigo olhar à frente e ver, olha, você vai ter problemas de aquisição no futuro. Olha, você não gostaria de melhorar o teu serviço? Vamos pensar para o ano que vem se a gente muda, mas vamos começar a trabalhar agora, tá certo? Que é um processo muito mais contínuo. Então, só para... Isso me veio à cabeça aqui, achava importante fazer um paralelinho aí. Opa, tem mais uma pergunta. Aonde? Eu estou vendo o pessoal. Por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Juliana.